Hola a todos, mi nombre es Andressa Radiski, soy investigadora do Memory Research Laboratory, que se encuentra en el Instituto del Cerebro de la Universidad Federal del Rio Grande del Norte, en Brasil. Me gustaría agradecer a los miembros de la comisión organizadora de la Semana del Cerebro de la Universidad de Santander por la invitación. Es un placer ser parte de este evento. Les voy a contar sobre como as memórias podem ser modificadas e também vou falar um pouco sobre o último trabalho que publicamos em nosso laboratório. Me gostaria em pensar a charla pedindo para que vocês pensem como foi o dia de hoje, desde o momento em que se despertaram, que desayunaram, que hicieron por la mañana, prepararam seu almuerzo, que hicieron por la tarde e que pensam fazer em el dia de mañana. Seguramente, muitos de ustedes podem recordar parte de lo que sucedeu durante su dia e outros, incluso, já han planeado lo que vão fazer mañana. Todo isso é graças à memória. A memória é fundamental em nossa vida diária e define quem somos. Sem esta, estaríamos condenados a um presente eterno. Conceptualmente, aprendizagem se refere a um cambio de comportamento que resulta da adquisição de conhecimentos acerca do mundo. E a memória é o processo mediante o qual se codificam, almacenam e logo se recuerdam os conhecimentos adquiridos. Desta forma, a memória hace possível que expressemos conductualmente a informação que se ha aprendido de uma maneira. Em outras palavras, o aprendizagem implica a aquisição de informação e a memória é o produto de esse processo de aprendizagem. A memória se divide normalmente em três subprocessos diferentes, que são a adquisição, consolidação e evocação. A adquisição registra os dados sensoriais, motores, introspectivos, colocando-los em sistemas de análise e integração. A consolidação é o processo que hace que a informação, que aún é lábil e transitória, se almacene e seja estável durante um largo período de tempo, que pode incluso durar toda a vida. Em este processo, involucra a expressão de genes e a síntese de proteínas que fortalecem os cambios estruturais de nossas neuronas, induzidos por el aprendizagem. Em esta fase, existe um mecanismo molecular ativo necessário para que a informação se almacene em nosso cérebro. E por último, a evocação, que é o processo mediante o qual se accede, se recupera a informação almacenada, é decir, é o processo que nos permite expressar conductualmente lo que aprendimos. Tradicionalmente, se pensava que formar uma memória era como escrever em um caderno com tinta. Uma vez que se seca, já não se pode cambiar essa informação. Tras o aprendizagem, as memórias recém-formadas sofrem um processo de transformação, onde se consolidam, volvendo mais fortes e resistentes com o tempo. Esta teoria propõe que, uma vez que a memória se consolida e se almacena, se volve fija e imutável. Os investigadores que trabalham com esta hipótese concluíram que a memória reside em dois estados. Reside em um estado de labilidade ou um estado de estabilidade. Então, se uma memória é suscetível a tratamentos amnésicos, está em um estado de labilidade. Pero, se é insensível a esses tratamentos, é dizer, se estes não têm efeito, significa que a memória está em um estado de estabilidade, em um estado que não se pode ser modificada e que, por definição, está consolidada. Pero os recuerdos, uma vez formados, são fijos e imutáveis? Entre os anos 60 e 70, um grupo de investigadores que estudavam a amnésia experimental encontraram evidências indicando que os recuerdos podem volver a entrar em um estado de labilidade depois de ser evocados e que um processo de restabilização depois da evocação seria necessário para que os recuerdos se mantuvieran. Foi
Durante este período, quando se introdujo por primeira vez o término reconsolidação. Estes descobrimentos sugeriam que as memórias podem modificar-se depois de ser evocadas, diferente do lo proposto por la teoria de la consolidação, onde a memória está em estado de labilidade solo durante umas poucas horas depois de sua adquisição. Sin embargo, em esse momento, vários grupos foram incapazes de reproduzir estes resultados e observar o fenômeno da reconsolidação. Por lo tanto, a teoria da consolidação continuou dominando o campo do aprendizagem e a memória durante décadas. A teoria da consolidação excluía a possibilidade de que as memórias existentes já consolidadas puedan ser modificadas. Solo depois de mais de 25 anos, o grupo de uma investigadora chamada Susan Sara encontrou evidência que indicava que as memórias espaciais poderiam eliminar-se depois de sua evocação. Esses resultados foram confirmados por um investigador chamado Karim Neider, utilizando o condicionamento auditivo do medo como paradigma de aprendizagem. Seu grupo mostrou que as memórias de medo, quando se evocam, se ativam e podem volver-se novamente lábiles. Neider encontrou evidências de que a memória pode volver a entrar em um período de labilidade similar a lo que sucede pouco depois da aprendizagem, e que tratamentos amnésicos administrados dentro deste período de labilidade, depois da evocação, são capazes de eliminar a memória de medo que está ativa. Desde entonces, la reconsolidación de la memoria se ha observado en innumerables especies animales utilizando diferentes paradigmas comportamentales y en distintos tipos de memórias. Ao começo da charla, les pedí que reflexionaram sobre como seria a vida sem memória. Muitos de ustedes provavelmente concluyeron que não seríamos nada sem nossos recuerdos, porque são ellos los que nos definem. Sin embargo, los recuerdos no siempre son buenos. Probablemente, muitos de ustedes han experienciado algum tipo de evento que prefeririam olvidar o que nunca ha ocorrido, como um roubo ou alguma situação incômoda como estar atrapado em um ascensor. Pero alguns eventos são tão extremos ou impactantes que muitas pessoas não podem viver normalmente com o recuerdo de ellos e terminam desarrollando algum tipo de trauma ou fobia. Dado que a reconsolidação permite que as memórias sejam modificadas, intervenções clínicas capazes de desestabilizar memórias aversivas e que permitam sua reconsolidação poderiam ajudar a los pacientes com trauma ou fóbias a ressignificar memórias intrusivas e recontextualizar experiências traumáticas. A compreensão de los mecanismos que subyacen este processo podem ajudar a desarrollar novas herramientas terapêuticas que se podem combinar com a psicoterapia. Sin embargo, estudos recientes que caracterizaram a reconsolidação han demonstrado que uma memória evocada não sempre se desestabiliza e que existem condições limitantes que determinam a indução de desestabilização de certas memórias. Por exemplo, em el caso de las memórias de reconhecimento de objetos, a desestabilização de la memória depende de la detecção de la novidade durante la evocação. Es decir, se há nova informação em el contexto donde se evoca essa memória, la misma se va a desestabilizar. E com isso, abre uma ventana temporal durante a qual o estengrama pode ser modificado. E em caso de las memórias de evitação, hasta entonces las condições limitantes, essas que permitem a memória se vuelva transitoriamente lábil, não estavam completamente definidas. Uma de nossas investigações em laboratório involucrou o estudo de las condições limitantes que poderiam favorecer a desestabilização e reconsolidação de las memórias de evitação. Para isso, utilizamos a tarefa de evitação inibitória.
Este paradigma é apropriado para estudar a memória de evitação em roedores. A caja de entrenamento está composta por uma guia, que forma o piso e uma plataforma elevada ubicada à esquerda da caja. Durante o treinamento, os animais se colocam sobre a plataforma elevada. Como os roedores são animais curiosos, rapidamente baixam da plataforma para explorar o ambiente onde se encontram. Ao bajar da plataforma, os animais recebem um estímulo aversivo, um pequeno choque em suas patas. El dia del testeo, se vuelve a colocar o animal em la plataforma e se mide a latência de descenso, es decir, el tiempo que tardam os animales em bajar de la plataforma. Se os animales tienen medo, evitam bajar de la plataforma e se observam valores altos de latência el dia del testeo. Pero, se não tienen medo, bajan rapidamente para explorar. Em este caso, se observam valores de latência baixos. Se se administra um tratamento amnésico, que, nesse caso, foi um inibidor da síntese de proteínas chamado anisomicina em la região do hipocampo, imediatamente depois do treinamento, os animais apresentam latências baixas el dia del testeo e não permanecem muito tempo na plataforma. Isso indica que a consolidação da memória de evitação requer a síntese de proteína el hipocampo. Sin embargo, quando este tratamento se administra depois da evocação da memória de evitação, es decir, depois da sessão de testeo que se realizou um dia depois do treinamento, já não se observa um efeito amnésico quando os animais são testeados novamente. Isso sugere que a memória de evitação é resistente à modificação e que este processo só ocorre em circunstâncias que aún não se conhecem. Em este sentido, recentemente hemos mostrado uma condição limitante da reconsolidação da memória aversiva. O hipocampo é uma região presente em lóbulo temporal medial que tem um papel fundamental na reconsolidação de diferentes tipos de memórias, incluída a memória espacial, memória de reconhecimento e memória de medo contextual. Sin embargo, vários laboratórios hasta entonces não haviam encontrado evidências de que o hipocampo participe na reconsolidação da memória de evitação. Basados em resultados prévios de nosso grupo, planteamos a hipótese de que o hipocampo participe na reconsolidação da memória de evitação unicamente quando há um conflito entre informações, durante a reactivação ou evocação da memória, e que este conflito seria capaz de induzir a desestabilização da memória aversiva, permitindo que estas memórias podem modificar-se. Como podem ver acá, os animais foram submetidos a 3 condições diferentes antes de serem treinados na tarefa de evitação inibitória. Os animais do grupo manipulado solo foram manipulados por el experimentador. Os animais do grupo campo aberto, open field em inglês, exploraram uma caja com dimensões similares à caja de treinamento, pero com diferente informação contextual. O grupo pré-exposto foi submetido durante 5 dias a uma sessão diária de pré-exposição à caja de treinamento. Um dia depois, todos os animais de todos os grupos foram entrenados em la tarefa de evitação e ao dia seguinte foram submetidos a uma sessão de evocação ou reactivação. Em esta sessão de reactivação, os animais foram colocados em uma plataforma durante 40 segundos. Durante esse tempo, os animais se acuerdan do choque recebido durante o treinamento e permanecem na plataforma evitando bajar a alegria. Imediatamente depois desta sessão, os animais receberam na região CA1 do hipocampo dorsal veículo que não tem efeito sobre a memória, é uma solução salina, um controle. A manitina, que é o inibidor da transcrição de genes, ou a anisomicina, que é um inibidor da síntese de proteínas. Estes inibidores se usam normalmente para bloquear a reconsolidação de outros tipos de memórias. Como podem ver aqui, em la sessão de testeo, os animais de los grupos manipulados e open field
mostrar um comportamento de medo e aversão um dia depois da sessão de reativação, independentemente do tratamento recebido. Os animais do grupo pré-exposto, tratados com o veículo, também mostraram um comportamento de medo e aversão. Sin embargo, os que receberam a manitina ou anisomicina resultaram ser amnésicos. Recuerdam que a única experiência que os animais do grupo manipulado e campo aberto tiveram na caja de evitação foi aversiva, mientras que os animais do grupo pré-exposto primeiro aprenderam durante as sessões de exploração que o contexto é seguro. E posteriormente, el dia de treinamento, aprenderam o contrário, que o contexto não é seguro, que esse ambiente é aversivo. Estes resultados indicam que o conflito de informação é uma condição limitante necessária para a reconsolidação da memória aversiva. Também estudamos se esta pré-exposição é capaz de provocar cambios na atividade elétrica do hipocampo durante a evocação da memória aversiva. Encontramos que em los animais que foram pré-expostos, pero não em animais que só foram manipulados, a reactivação da memória de evitação induz um aumento em el acoplamento fase e amplitude entre as oscilações teta e gama em hipocampo. Este acoplamento diferencial poderia reflejar um processamento mnemônico ativo, como a reconsolidação. É importante ressaltar que, em este caso, registramos a atividade oscilatória do hipocampo durante a reactivação da memória em los animais manipulados e animais pré-expostos. Os animais de ambos grupos estavam evocando a memória aversiva em este momento. A diferença é que um tem informação conflictiva sobre este contexto e o outro grupo não. Com base em estes resultados, investigamos em outro trabalho a relação causal entre o acoplamento teta-gama e a desestabilização da memória aversiva. Está bem descrito na literatura que a inactivação farmacológica e optogenética do septo medial é capaz de reduzir o ritmo teta do hipocampo. Usamos esta ferramenta para inibir o septo e assim evitar o acoplamento entre as oscilações teta e gama durante a reactivação da memória aversiva dos animais que han sido pré-expostos. É decir, animais que reconsolidam a memória de evitação, como mostramos em el trabalho anterior. Observamos que em animais que não tiveram o septo inibido e que apresentaram acoplamento teta-gama durante a sessão de reactivação, os tratamentos foram amnésicos. Sin embargo, em ausência deste padrão oscilatório, os tratamentos administrados depois da evocação não foram amnésicos. Isso sugere que este acoplamento poderia estar relacionado ou reflejar o processo de desestabilização. Para probar esta relação, induzimos artificialmente este padrão de acoplamento em animais que não reconsolidam naturalmente. Observamos que a memória aversiva em este grupo se volvió suscetível aos tratamentos amnésicos administrados imediatamente depois da evocação, unicamente quando induzimos artificialmente este acoplamento utilizando o padrão de estimulação particular. Estes fármacos borraram a memória aversiva de estes animais que não eram sensíveis a estes tratamentos. Agora, o próximo passo é estudar os mecanismos moleculares involucrados em este processo de desestabilização. Claro que este trabalho foi realizado a nível de investigação básica, pero as implicações clínicas de esses resultados são muito importantes, já que sugerem que as manipulações que permitem ou facilitam a reconsolidação poderiam ser utilizadas junto às psicoterápias que têm como objetivo modificar ou atenuar recuerdos traumáticos que se originaram em contextos familiares. Nossos resultados indicam também que a força do padrão oscilatório que caracterizamos poderia utilizar-se para estimular ou para estimar o grado de desestabilização de uma memória.
Bueno, eso es todo por ahora. Foi um placer hablar com ustedes sobre alguns temas que estamos estudando em laboratório de investigação de la memória. Se tem alguma dúvida, pode escrever-me através deste e-mail. Muchas gracias.